Olá pessoal, sejam bem-vindos à continuação da nossa aula de cálculo diferencial e integral. Então o objetivo é a gente continuar aplicando as propriedades das derivadas. Nós vamos aproveitar a aula de hoje para primeiro finalizar algumas das propriedades, algumas das definições também, que é o caso da derivada sucessiva, uma aplicação da regra da cadeia na derivação implícita e por último a gente vai falar um pouco sobre as aplicações, em particular a primeira aplicação é na física, com o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, que são aplicações que a gente conhece já das fórmulas lá da cinemática, em particular no ensino médio a gente já conhece essas aplicações, e também, como segunda família de exemplos aí, aplicações, a modelagem matemática. É claro que na modelagem a gente vai ver um exemplo na epidemiologia ou no controle de fluido ao longo de um aquífero ou de um reservatório. Pessoal, então esse é o objetivo nosso hoje, que é dar uma continuidade às propriedades de derivada, lembrando que muitas das propriedades anteriores vão ser usadas nessa aula e você naturalmente deve obter conhecimento sobre como operar com as derivadas a partir da visão que nós vimos anteriormente nos outros vídeos e agora novamente usando a derivada sucessiva e a derivação implícita. Então nós vamos direto para a derivada sucessiva. O conceito é simples, é natural, que é o conceito de usar várias vezes a mesma derivada para obter diferentes sucessivas derivadas, né, ou concatenação de derivadas de uma mesma função. Ou seja, passando aqui por o primeiro tópico da nossa abordagem, a gente quer falar desse aqui, ok? Então, a derivação ou derivada sucessiva nada mais é do que compor a derivada de uma função derivada. Então, derivadas sucessivas como é que a gente faz? Primeiro, pessoal, a primeira derivada da função tem que existir, senão não tem como falar da derivada segunda ou terceira, né? A primeira exigência que nós vamos ter é pedir que f seja uma função derivável. Às vezes é mais fácil a gente olhar para a própria aplicação, um exemplo, do que para a definição em si. A definição vai ser uma definição indutiva, porém vamos começar com um exemplo para a gente entender a essência do que nós vamos fazer em seguida. Então, o exemplo é o seguinte: considere uma função qualquer. Eu vou considerar uma função que tem derivada, tá? E, na verdade, para ser aplicável aqui, vamos pegar um polinômio de início. Então, pegue f de x, um polinômio, uma função polinomial da forma 3x ao cubo, por exemplo. Ok, pessoal? Então, tomando 3x ao cubo, o que a gente tem, pessoal? Note que primeiro, f é derivável, certo? E a primeira derivada dela é a derivada de um polinômio, sai a constante, fica a derivada de x ao cubo. Isso a gente já viu na aula, né? Derivada de potências de x, você desce o expoente x e subtrai ele no expoente de novo. Ou seja, que f' de x é 3 vezes 3 dá 9x ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós usamos duas propriedades, a propriedade da derivada de potências de x, da função potência, e, claro, a propriedade da multiplicação da função por constante. O interessante é notar que essa f' também é derivável. Okay? Então, note que f' de x também é derivável. O que significa isso? Significa que essa função tem derivada em todos os pontos x, onde x percorre o domínio da própria função r, nesse caso todos os números reais. Ok? Daqui a pouco nós vamos pedir que também seja derivável, seja uma propriedade da própria função, né? Tá bom? Então note que esta função também tem derivada. Logo, faz sentido falar da derivada, certo? Então eu podia vir aqui e perguntar: quanto é d dx da própria f' no ponto x? Tá certo? Ora, eu estou derivando uma função que já é derivável. Eu já conheço essa função, eu sei qual é a derivada dela. Qual é? Novamente, pelas regras anteriores, vai dar 18x. Desce o expoente lá e multiplica por 9, dá 18x. O interessante, pessoal, é que, já que na notação de Leibniz a derivada da derivada eu poderia escrever assim, ó, como sendo a f' linha de novo, eu vou simplesmente escrever f duas linhas de x. Ok? Então é isso, pessoal. Eu vou definir a f duas linhas, a derivada da derivada, caso ela exista, né? Como sendo a derivada da derivada anterior. E agora, o
que acontece se eu tomar a d dx, derivada em relação a x da f, duas linhas para cada x? Bom, a derivada da anterior. Qual que é a derivada aqui, pessoal? 18, ok? A função constante 18. Ora, mas é uma derivada de uma derivada. Que tal a gente escrever assim, ó? f 3 linhas de x. Se a gente repete esse procedimento, a gente teria lá o f e n vezes a linha aí. Ok? Essa é a ideia que a gente quer de definição. Em geral, a gente vai escrever assim, ó. Essa f duas linhas, assim, f 3 linhas assim, mas outra alternativa é a gente escrever f1 para a derivada de ordem 1, f2, então eu ponho entre parênteses, para ficar claro que não é a potência, não é f ao quadrado, é a derivada de ordem 1 da função f. f2 derivada de ordem 2, f3 a de ordem 3 e fn de x, a enésima derivada da função n. Ok? É claro que eu poderia perguntar, professor, mas e que tal definir a f0, a derivada de ordem 0? Tudo bem, mas aí eu vou falar que a derivada de ordem 0 é, por definição, a própria função f. Tá bem? Então, essa é a definição que a gente quer formalizar agora. É a definição de derivada sucessiva da função. A título de curiosidade, a quarta derivada aqui, f4', ou a f4, nesse caso aqui, de x, vai dar a função constante, da derivada da função constante, da zero. Tudo bem? Então a quarta derivada f4 de x dá zero. Se eu derivar de novo a f5 em diante, vai dar a derivada da quarta, depois a derivada da sexta, sétima, oitava e assim por diante. Mas como é a função constante nula, todas as outras derivadas vai dar zero para esta função aqui. Isso é uma propriedade do polinômio. Se você deriva mais do que o próprio grau do polinômio, você obtém uma função nula. Tá? Dali em diante, qualquer enésima derivada vai ser nula. Muito bem, pessoal. Vamos escrever isso formalmente, então? Qual que é a definição de derivada sucessiva? Isso aqui é uma que a gente chama de definição indutiva. Porque, perceba, eu tenho que definir para 1, para a primeira derivada, e as próximas a gente tem que captar essa ideia na definição. Então a gente supõe que vale a derivada anterior e define a próxima. De que jeito? Assim. Definição. Ora, vamos ter que pedir que f tenha derivada, e a f' também. Então, se f e f' são deriváveis, ou seja, existe a derivada para todo x no domínio, definimos o quê? A f2' de x como sendo a derivada em relação a x da f' no ponto x. Ok? Só isso. Ou, dito como notação, f2. Tá? Então, isso ou isso são diferentes definições para isso aqui. Ora, vamos passar adiante? Vamos estender isso? Suponha que exista a enésima, todas as n derivadas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta até a n. Como é que se define a próxima? Pela derivada da anterior. Só isso. Tá? Então essa é a primeira parte da definição, uma definição indutiva. Se existem as derivadas f1, f2 até fn-1, onde n é maior do que 1, derivadas sucessivas, e fn-1 é derivável, definimos a próxima derivada, a fn de x, como sendo a d. Vamos escrever um pouquinho mais de espaço aqui. Definimos a enésima derivada como sendo a derivada da última aqui. Tá? Então, vamos lá. Tome n igual a 1. O que essa definição quer dizer? N igual a 2, quer dizer, que era a segunda derivada. Bom, pela primeira parte, se existe a primeira derivada, a segunda derivada, a f2, é dada por isso aqui, a derivada da segunda. Repita, para 3 agora. Se existe a segunda, as duas primeiras, define a terceira assim. E assim a gente vai definir todas as derivadas sucessivas. Ok, pessoal? Logo ela vai aparecer aqui, ó, nesse exemplo de modelagem. Porque essa derivada sucessiva vai produzir o exemplo do que nós precisamos de aceleração e velocidade, tá? Então nós vamos usar ele de agora em diante ao longo do curso.
Essas derivadas trazem informação sobre como a própria taxa de variação varia. É curioso, né? Isso é o que a gente chama de aceleração, mas tem outras implicações lá no gráfico da função que a gente vai ver depois. Tudo bem? Então nós definimos a fn, o quê? De x, como sendo a derivada da anterior, d dx da fn menos 1 em cada ponto x. Onde n tem que ser maior ou igual que 2. Tá? Então a segunda, a terceira, a quarta, a quinta é definida indutivamente como sendo a derivada da anterior. É simples assim, tá ok? Então, como nós vimos, o exemplo é esse anterior, onde eu poderia escrever aqui o f3 entre parênteses, f2 entre parênteses. Tá, vamos dar um nome para isso? Então nós definimos isso aqui como sendo a derivada de ordem n ou enésima derivada da função f. Definimos assim a derivada de ordem n de f ou enésima derivada. Ótimo. Bom, não tem segredo, né, pessoal? É natural. Só precisamos ser formal aqui, mas natural esse tipo de derivada, né? A enésima derivada ou a derivada de ordem n da função f. Onde n, é claro, pode ser 1, né? E é claro, definimos, né, por definição, f0, a derivada de ordem 0, é a própria função f. Ou seja, você não deriva nada, né? É a derivada zeroésima aí, tá? Vou escrever esse símbolo aqui para dizer que é uma definição. Com isso, pessoal, a gente tem aí uma ideia central e simples. E agora, para encerrar essa parte derivada, nós vamos falar da segunda etapa lá do nosso vídeo, segunda etapa no cronograma, que é falar da derivada implícita. Ela vai ser interessante porque, dependendo do modo como a função é apresentada, ou seja, se a função é dada implicitamente, essa derivada permite um cálculo rápido, imediato, como a gente vai ver. Tá bem? Então vamos direto para um exemplo e em seguida a gente passa para a definição formal. Então a derivada implícita. Qual é a derivada implícita? Primeiro a gente tem que falar o que significa implícito. Tá? Então, implícito para nós significa que a função é dada por uma fórmula, uma expressão. A derivada implícita o ideal é falar a derivação implícita, porque não é um novo tipo de derivada. É a mesma derivada, só que vista de outra maneira. Então a derivação implícita da função f. Vou começar com um exemplo aqui para a gente entender o que significa falar que a função é dada implicitamente. Então reparem nessa equação aqui. Exemplo. Considere a equação qualquer aí. Tá? Então, a equação qual seja a equação menos 1 mais x ao quadrado mais meio de y igual a 0. Essa equação define implicitamente uma função. O que acontece, pessoal? Eu estou pensando que y é uma função dx. Então escreva y isolado aqui, passa o x para lá, ó, e multiplica por 2. Então define implicitamente isso é um conceito, tá? Estou dizendo isso, estou definindo, estou dizendo que uma equação define implicitamente uma função. Qual seja a função y, isola o y na fórmula acima, igual a f de x, que nesse caso seria quanto? 2, multiplica para lá, 1 menos x ao quadrado. Ok? Então, ao invés de eu escrever essa fórmula para y, eu poderia ter dito que y está definido a partir da expressão anterior. Claro, isso é um exemplo, né?
essa ideia de definir implicitamente, nós precisamos dizer o que é isso na prática. Um exemplo mais, uma definição formal. Então, definição. Repare que nós começamos com uma fórmula, uma equação. Então, considere primeiro uma equação qualquer. E a gente vai dizer quando ela define implicitamente uma função. Tá? Então, para uma equação envolvendo x e y, para uma equação nas variáveis x e y, como é que eu escrevo uma equação de modo geral na notação matemática? Vamos escrever assim, ó, f grande de x e y. F de fórmula, vamos pensar assim, então isso aqui é uma fórmula, uma expressão que depende de x e y. Igual essa aqui, esse é um exemplo desse tipo de fórmula. Tá, tem uma maneira melhor de ver isso aqui, que é pensar que f é uma função de duas variáveis. Mas isso a gente vai ver no curso de cálculo 2. Por enquanto, pensa que é uma fórmula nas variáveis x e y igual a zero. Então, para uma equação desse tipo aí, pessoal, nas variáveis x e y, nós vamos dizer que uma função y igual a φ de x é definida implicitamente por f, ou que f define implicitamente uma função, se, quando eu colocar o x e o f de x, isso aqui for verificado. Simples assim. Por exemplo, se você pegar essa expressão aqui, substituir aqui, vai valer essa equação. Logo, nós estamos dizendo que essa equação define implicitamente isso aqui. Tá? Formalmente é isso. Então, diremos que f de x, y define implicitamente a função y igual a uma f de x quando ou se a fórmula onde aparecer y eu substituo pela fórmula da f de x for verificada. Ok? Então, nesse exemplo anterior, fica de atividade aí, para o vídeo, faça isso, substitui isso aqui na fórmula, você vai verificar que realmente isso acontece. Então, pela nossa definição aqui, realmente a gente pode dizer que f de x define implicitamente essa função y igual a f de x. Ok? Então é isso. Ou seja, quando você extrai uma fórmula de uma função a partir de uma fórmula, você está dizendo que ela define implicitamente essa fórmula. Por que isso, pessoal? Porque a gente está interessado em definir, olhar para a derivada a partir só dessa fórmula, sem sequer isolar. Sem isolar a própria função, a gente já quer olhar para a derivada dela. Parece pedir muito, parece loucura, mas vocês vão ver que é bem simples. Isso a gente faz muito num curso de física. Toda hora a gente está calculando as derivadas lá, que estão dando pelas equações da física, né? Então, vou pegar dois exemplos aqui para a gente entender o assunto. Então, exemplo 1. Que tal a gente considerar uma fórmula aí? Por exemplo, essa fórmula aqui. F de xy menos 1 mais x ao quadrado. Aqui está essa aqui. Melhor. Outra. Essa aqui já está repetida, hein? Pega a outra aqui. Pega essa aqui. Y ao quadrado menos x igual a 0. Tá? Então nós temos ali uma fórmula dessa maneira aqui. O que eu posso fazer, pessoal? Será que ela define implicitamente alguma função? Sim. Considere essa função, por exemplo. Passa o x para lá e toma a raiz quadrada. Vai dar mais ou menos raiz quadrada de x. Escolha uma dessas funções. Eu vou escolher a mais raiz quadrada de x. Então, esta fórmula define implicitamente essa função, raiz quadrada de x. Por quê? Substitui acima e você vai ver que realmente y igual a raiz quadrada de x satisfaz essa equação aqui. E a menos raiz quadrada também é outra função definida implicitamente por essa fórmula. Ok? Isso pode acontecer mesmo, de uma mesma fórmula definir implicitamente mais de uma função, né? Ora, vamos dar uma olhada onde a gente quer chegar. A gente quer falar da derivação implícita. Então a gente já entendeu que isso aqui define implicitamente uma função. Ótimo. Mas e a derivada? O que tem a ver a derivada com isso tudo? Esquece isso aqui, tenta calcular a derivada em cima dessa fórmula. Tenta passar isso aqui, ó. Tenta calcular y² menos x'
Bom, suponha que essa fórmula defina uma função que seja igual a zero, ok? A derivada da função nula em relação a x, esse linha significa derivada em relação a x, dá zero. E a derivada daqui eu estou colocando em colchetes e dizendo que é a derivada em relação a x dessa função. Ok? Tá vendo que aqui tem o y ao quadrado? Mas o y, eu estou supondo que ele é uma função de x. Então, talvez eu possa calcular a derivada disso. E posso. Como é que eu faço, então? Eu olho para a derivada disso aqui. Primeiro, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai ficar a derivada de y ao quadrado, linha, menos a derivada de x, linha. Igual a zero. Y depende de x. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Vamos pensar que isso aqui é uma fórmula que envolve x. Qual que é a regra da cadeia disso? Bom, se você tem uma função que depende da outra, a derivada dela é a derivada disso aqui. Esquece o y, pensa que é a derivada em relação ao próprio y. Quanto que é que dá? Derivada de y ao quadrado em relação a y. Dá? Isso, 2y, né? Elevado a 1, pela regra de potência. Então é isso, a regra da cadeia diz que se eu tenho uma função, nesse caso a y, f de x ao quadrado, que seja uma função de uma função, uma é a função quadrada e a outra é a y, a derivada dela é a derivada da primeira, pensando que isso aqui a gente chamou de u, mas agora eu estou chamando de y aqui. Então, quanto é a derivada de y ao quadrado? É 2y vezes a derivada de dentro. Quanto é a derivada de dentro? Y'. Eu não conheço. É ela que eu quero descobrir, né? Menos a derivada de x em relação a x, que o linha significa em x. Menos 1. Isso aí igual a zero. Ora, isso implica que y', olha só, eu obtive a derivada sem sequer descobrir quem era y. Eu esqueci isso aqui. Daqui, ó, eu passei para cá. Tá vendo? E eu obtive que se existir derivada, essa y' tem que ser 1 sobre 2y. É interessante, né? Eu isolei o y' aqui e obtive a derivada de y como uma função de x e y, sem nem sequer saber qual é a fórmula que define y. Essa é a derivada implícita. A pergunta é, faz sentido isso aí? Certo? Será que isso realmente deu a derivada da função y? Bom, y é a raiz quadrada. Vamos tentar voltar isso na fórmula? Ok? Então até aqui eu aprendi a calcular a derivada implícita. Como é que faz? Assim, você usa a regra da cadeia onde aparecer y, você usa a derivada em relação a y, depois multiplica pela derivada de delta. Nem sempre você vai conseguir isolar y', depende da fórmula, pode ser complicado. Então, a derivada fica dada por uma equação implícita também. Nesse caso, nós demos a sorte de isolar y'. Vamos ver se isso aqui faz sentido, porque eu já sei quem é y, uma função dada implicitamente. Então, vamos olhar para ver? Bom, y é a raiz quadrada de x. Se eu substituir, vai ficar aqui, a derivada y' seria igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Olha que interessante, pessoal. Tenta calcular a derivada da raiz quadrada para você ver. Raiz quadrada é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Então a derivada de x elevado a meio dá meio de x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Ora, mas x elevado a menos meio é 1 sobre x a meio, ou dito de outra maneira, é 1 sobre raiz de x. Se você calcula essa derivada diretamente, você chega no mesmo resultado. Só que eu calculei ela usando a expressão implícita. O aviso que eu dou para vocês é que nem sempre, usando essa fórmula implícita, você vai conseguir isolar o y' aqui. Nem sempre você consegue esse tipo de expressão, mas você tem uma fórmula que define ela. Lá na frente, quando vocês forem ver equações diferenciais, isso vai ser o cerne de como a gente faz as contas por lá. Tá? Mas por enquanto, a gente pode nos ater apenas em saber que a gente pode calcular a derivada assim pela regra da cadeia e que a fórmula de y' fica garantidamente coincidindo com a derivada da função f. Então essa é a ideia de derivação implícita. Ok? Agora, passando adiante, então, a gente precisa falar das aplicações da derivada. E isso é o que a gente vai fazer agora no próximo vídeo, que é aplicar isso aí para entender alguns exemplos de derivadas de funções que modelam comportamentos físicos.